Sejam bem-vindos a mais um episódio do TSD, Transformando o Software em Dinheiro. Esse episódio é o episódio 12. Eu estou aqui com meu amigo Leandro. Fala aí, Thiagão. Isso aí, eu sou o Thiago Tedeschi, para quem não me conhece. E aqui nesse podcast nós trazemos sempre os melhores conteúdos para você que quer aprimorar suas habilidades, tanto na parte do desenvolvimento e também para você realmente faturar e você ter software que gere renda para você. Então esse é o episódio 12 e aí nós vamos falar sobre o que, Leandro? E hoje a gente decidiu trazer um papo para vocês que eu e o Thiago a gente já estava tendo aqui antes, né, de começar a gravar, que é sobre como o ambiente pode ter um impacto ali na sua performance em diferentes áreas da sua vida, né? Então hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso. É isso aí. Então toca a vinheta aí. Então, Leandro, a gente estava até falando aqui nos bastidores, aqui a gente estava conversando, né? E você estava me contando da corrida, da corrida que você participou ontem. Pois é, cara, pois é. Agora decidi, o bichinho da corrida me picou, né, cara? Ontem foi minha primeira corrida oficialmente, né? E até então eu já tinha feito os treinos, eu treinei por 3 meses sozinho, da minha cabeça. Esse é um ponto legal de falar. Eu fui ali, eu até consegui chegar a um nível de evolução legal, mas eu comecei a perceber que eu sozinho, eu tava começando a cometer alguns erros, principalmente na dosagem ali do volume de treino, por exemplo. Então eu comecei a sentir algumas dores no tornozelo, algumas dores no joelho, e aí eu decidi procurar ali um profissional para me ajudar a preparar meus treinos, a definir meus treinos, para eu parar de ter essas dores e conseguir continuar evoluindo, né? Acho que a galera do podcast aqui ainda não sabe, mas eu coloquei uma meta aí audaciosa. Sempre gosto de colocar meta para tudo que eu começo, mas uma meta de correr a maratona do Rio em junho do ano que vem. Então tenho aí mais ou menos uns 7 meses para me preparar para essa maratona. Então eu falei, cara, vou buscar alguém ali que entende da coisa, né? E aí eu comecei a fazer, agora tem mais ou menos umas 3 semanas, eu comecei a fazer os treinos com esse profissional, e aí eu comecei a me inserir nesse universo da corrida, né? Então quando eu ia lá fazer os treinos, tinham as outras pessoas correndo, toda aquela energia, e eu já comecei a sentir uma diferença, né? Tanto de ter o profissional me direcionando, quanto de ter as pessoas me motivando, eu vendo os desafios das pessoas também, falando, olha, cara, aonde que eu tô inserido ali, né? Se eu tô bem, não tô bem, dá pra melhorar nisso, não dá pra melhorar naquilo. Então, isso já foi muito legal. E aí, esse professor, ele me indicou, falou, cara, seria muito legal você correr uma corrida mesmo, de fato, pra você ver como é que é, ver como é que é o clima. E aí, ontem foi essa minha primeira corrida. Foi uma corrida noturna. Teve bastante chuva aqui, né, na nossa cidade, teve bastante chuva, mas foi muito legal ver a energia do pessoal. Então, tava assim, tava lotada a corrida, muita gente. E o pessoal, cara, já na largada, assim, é aquela coisa de todo mundo, cara, vamos lá, vamos nos desafiar, eu vou dar meu melhor hoje. Um apoiando o outro, um falando, cara, não, vai, arrisca um pouquinho mais nesse pace, vamos pra cima. Então, assim, é uma energia tão legal que eu até esqueci de colocar o meu relógio pra marcar o meu pace, só no meio da prova que eu percebi isso. Mas, cara, no fim do dia, o que eu senti com toda essa energia, com tantas pessoas ali com o mesmo propósito que o meu, né, que era de se desafiar naquela corrida. Eu senti que eu consegui fazer um pace muito melhor, muito mais forte do que eu estava acostumado a fazer nos treinos. Muito pela essa motivação de ver outras pessoas conseguindo também, ver que outras pessoas, né, estavam ali com esse mesmo objetivo, então eu consegui correr mais, eu consegui dar mais energia. E eu acho que dá pra gente fazer um paralelo sobre isso com várias outras partes da nossa vida, né? Inclusive ali na questão do desenvolvimento de software. Então eu fiquei muito reflexivo depois, né, de como é que o ambiente, como é que as pessoas que estão em volta da gente impactam ali na nossa performance, né? Muito bacana, cara. Eu tava escutando você falando aí, e aí você falou que você colocou sobre a questão que você tem a meta, né, de correr a maratona no Rio ano que vem. E aí, para você alcançar esse objetivo, né, você colocou algumas tarefas que você vai ter que executar nesse período, e inclusive uma delas foi buscar esse apoio, esse treinador para te dar essa orientação. E aí eu tava lembrando, essa semana eu tava escutando um discurso se eu não me engano, foi do Denzel Washington. Aí ele falou uma frase: os sonhos sem objetivos e sem metas, eles são apenas sonhos. E aí quando você tava falando disso, eu lembrei desse discurso dele, porque se encaixa perfeitamente, né? Você tem esse objetivo, você tem esse
sonho de correr a maratona, que é uma coisa que você idealizou pra você. E pra você chegar lá, você tem que passar por algumas etapas, você tem que passar por um processo. Não adianta só você chegar lá e já querer correr a maratona. Igual a corrida que você fez ontem, é um treinamento pra essa maratona. É uma corrida menor e tudo. Então, tudo é uma questão de preparação e o ambiente que você está agora lá, pessoas que querem também, têm o mesmo objetivo, pelo que você me falou, né? Na corrida de ontem, te deixou muito mais motivado. Exatamente, cara. E eu tava, enquanto você tava falando, tava refletindo, dá pra fazer um paralelo muito legal com os objetivos de uma empresa nesse ponto. Então, por exemplo, correr a maratona, como é que eu cheguei nisso, né? De falar, quero correr uma maratona. Cara, na verdade, o que que eu tô buscando? Eu tô buscando ter saúde e longevidade, ter um condicionamento físico que me permita ter uma vida saudável, uma vida ativa, mesmo com idades avançadas, né? Tem, em casa eu tenho um exemplo super legal, cara. Minha avó vai fazer 90 anos ano que vem, Thiago. E minha avó, ela faz agachamento, você não acredita, cara. Você vê ela fazendo pilates e tal, você não acredita. E vai fazer 90 anos. Então, assim, eu olho muito pra minha avó e falo, cara, é isso que eu quero pra mim. Eu quero poder brincar com os meus netos, quero poder correr, quero poder fazer as coisas. Então, tudo nasceu desse desejo. E aí na empresa é a mesma coisa. Às vezes a empresa, cara, quero conquistar tal mercado, quero crescer tantos por cento. Então, assim, tem esses objetivos primários, né? Só que aí você tem que pensar, tá, legal, eu quero ter longevidade. Mas como é que eu sei se eu tô no caminho de ter longevidade ou não? Como é que eu sei se tá dando certo, se tá fluindo ou não? Então você tem que ir colocando esses objetivos menores ao longo do caminho. A gente fala muito são os milestones, né? Então, por exemplo, um desses meus milestones é a maratona. Eu falo, cara, se eu conseguir ter a disciplina, treino, preparo físico para correr uma maratona, com certeza eu tô me tornando uma pessoa que lá na frente vai ter uma saúde melhor, sabe? Então, já daí que surgiu a maratona. E aí, no caso lá do software, tem de qualquer empresa, né? Tem vários milestones que você pode ir pensando rumo àquela sua visão, né? Vamos supor, você tá nascendo agora a sua empresa, você fala, cara, eu quero ser o melhor software de tal coisa. Putz, beleza, você quer ser o melhor software. Pode ser que você vai demorar 5 anos para 10 anos para chegar. Tá, vamos quebrar esses objetivos em coisas menores? Então, pô, vamos primeiro aqui, eu quero chegar tá, até o final do ano com tantos clientes, ou eu quero chegar com um faturamento de tanto, né? E aí depois, ao longo do caminho, você vai falar, não, agora o meu objetivo é melhorar minha margem, melhorar minha eficiência. Então você vai colocando esses milestones e vai vendo como é que você pode medir, né? E aí um outro ponto mega importante é, eu também não cheguei na maratona pensando de qualquer forma, porque uma meta, quando você vai definir ela tem que ser uma meta viável, factível, mas tem que ser desafiadora. Tem que ser aquela meta que você fala assim, cara, é possível de fazer, mas vai ser foda, sabe? É possível de fazer, mas vai exigir muito, cara. Só para complementar isso aí que você tá falando, porque se a meta ela for muito audaciosa e for uma meta que não é realizável, você desiste, desanima, porque você não vê a meta sendo alcançada ali. E se ela não for desafiadora, você desiste porque você não. Muito fácil. Muito fácil, né? Então tem esses dois pontos. Então dosar isso aí é que é o grande lance, né? Exatamente, cara. E aí foi aí que eu cheguei na maratona, porque eu fui olhando, eu conversei com alguns amigos meus que já tinham corrido e tal, o pessoal falou, cara, olha, se você já tem um preparo, mais ou menos com 6 meses ali, você consegue fazer uma preparação para maratona. Aí eu olhei e falei, cara, eu tenho 7,5. Falei, se eu tenho 7,5, tá, os caras falaram, olha, mas vai ser pesado, é forte. Nos últimos 3 meses, cara, 2, 3 meses, eu vou ter que correr 100 quilômetros por semana. Então, assim, já é um desafio até você encaixar isso na sua rotina, né? Porque, pô, eu tenho meu trabalho, a gente tem um podcast aqui, tem outros projetos e ainda vai ter que entrar 100 quilômetros de corrida toda semana. Então, assim, vai ser um mega desafio, mas é aquela coisa, né, cara? Você tem que se acostumar a fazer coisas grandes, cara. Você tem que acostumar a fazer coisas desafiadoras, porque senão a gente vai se acomodando mesmo, né, cara? A gente fica numa zona de conforto. Totalmente. E uma coisa, cara, compartilhar contigo, isso a gente ainda nem conversou sobre isso, mas que eu tô aprendendo muito na corrida, cara. A corrida é legal porque no início você fala, putz, cara, não consigo correr 1 quilômetro, 2 quilômetros. Eu corria 3 quilômetros, eu já tava cansando. A gente correu uma vez junto, né? Eu tô parado há muito tempo. Cara, pô, eu tive que andar praticamente o caminho todo que era pra você estar correndo. Mas é assim que começa isso. Corre um pouquinho, anda, corre um pouquinho. Mas quando você começa a ganhar esse preparo de correr umas distâncias mais longas, cara, correr 5, correr 6. Quando você chega ali em 9, 10 quilômetros, cara, te dá uma sensação de autossuficiência. Você fala, caramba, eu sozinho, sem água, sem comida, saí correndo e consegui manter aquele ritmo por 10 quilômetros. Cara, te dá uma sensação de que você é capaz. Sim. Você fala, cara, eu consegui, sabe? Então, imagina como é que é na maratona. Então, o legal da corrida e vários outros esportes também, mas a corrida tem isso muito forte, que é você levar isso para
para outras coisas da sua vida, né? Você fala, cara, se eu fui capaz, né, de correr 42 quilômetros, e não só correr 42 quilômetros, mas de fazer toda a preparação para que isso acontecesse, cara, como é que eu não vou atingir os outros objetivos da minha vida, né? Então é uma coisa que prepara a sua mentalidade ali, né? Que vai te forjando realmente, né, O cara? esporte ensina muito, cara. Demais, cara. Muito. Demais. E Tem muita relação entre o empreendedorismo, né? demais, sim. Ou a gestão de alta performance e o esporte. Inclusive, eu vou assumir um compromisso aqui, todo mundo que tá assistindo a gente aqui, que eu vou começar também a correr. Boa. Vou começar contigo na corrida e a gente vai correr uma maratona juntos ainda. Massa, Thiagão. Só não Vamos sim, prometo que cara. vai ser a do próximo ano, porque você já iniciou, é um processo que eu sei que leva um tempo até ganhar o preparo que é necessário, então talvez eu não vá conseguir, até porque eu tenho mais viagens para fazer agora e eu não vou conseguir conciliar exatamente nesse momento. Mas assim que eu voltar da viagem, a gente vai iniciar esse projeto aí. Ó, mas vamos colocar então o seguinte, que dá para, vamos fazer uma meta factível. Sim, Correr a meia maratona. boa, São 20. boa. 20 km. 20 km você consegue. Consigo. Não, a Boa. gente vai. Que aí você pode fazer a do Rio, se você não estiver viajando. Na do Rio tem 10, 20 e os 42, que são a maratona. Uhum. Então você pode fazer. Mas aqui, mesmo em Juiz de Fora, tem a meia maratona, tem Sim. 20 quilômetros e tal. Dá para pensar em outras. Tem 18 quilômetros em BH, que é legal também. Show. Então, pessoal, depois a gente vai a gente vai falar. E acompanha a gente lá no Instagram também, né? Porque a gente E provavelmente não, a gente vai postar isso lá no Instagram. com certeza, vamos colocar Pra o vocês Thiagão para acompanharem. correr Isso aí, aí. precisa acompanhar em tempo real a gente. Boa, boa. Mas, Thiago, essa questão do ambiente, né? Aquilo que eu tava contando de como foi diferente para mim, né? Como eu consegui correr melhor, porque eu tava no meio de pessoas indo para o mesmo objetivo que eu, acho que dá para fazer um paralelo muito forte com quem tá começando a desenvolver um software ou começando um negócio, né? Porque pode ser uma jornada muito solitária no início, né? Por isso, a gente já falou um pouquinho nos outros episódios de você, a vantagem de você procurar um sócio, achar alguém ali para te ajudar nessa jornada, mas também, cara, buscar outras pessoas, né, que estão desenvolvendo software, conversar com essas pessoas que estão começando os negócios ou já estão mais avançadas ali, vai ser uma coisa que vai te ajudar muito também. E não é pensar quem tá nesse mesmo objetivo de criar um software e que não seja seu parceiro de negócio, não é um sócio seu, não é um inimigo, cara. Porque às vezes eu acho que fica muito na cabeça das pessoas isso. Pô, beleza, vamos colocar uma empresa, por exemplo, a minha empresa. Eu tenho concorrentes e alguns desses concorrentes são meus amigos, cara. Cara, e isso é a coisa mais natural do mundo. Essa é uma lição do universo dos negócios que é muito legal a galera aprender muito cedo, sabe? Não tem essa de inimigo. Não tem essa de inimigo. Ah, mas o cara faz exatamente a mesma coisa que eu faço. Legal, cara. Vocês estão no mesmo propósito. Vocês estão no mesmo propósito. Vocês estão tentando transformar o mundo num lugar melhor da mesma forma ali. E aí, o que pode. Imagina assim, vamos pensar em dois cenários, né? O primeiro, você pode odiar o cara. Você tá odiando o cara, você caramba, lançou uma nova feature lá, pô, ferrou, vamos ter que mudar aqui, ou o cara me copiou. Você pode ir pra esse lado, né? De um lado ruim. Mas, cara, pensa lá na frente. Lá na frente pode ser, cara, que você se destaque e você queira comprar esse cara e faça sentido. Ou até mesmo não, pode ser que você entre num momento de dificuldade e esse cara te compre. E isso seja bom pra você. Então, assim, eu tô vendo esse momento exatamente agora na empresa que eu trabalho. A empresa que eu trabalho é uma empresa de antifraude, que é a ClearSale, e a gente tem a Serasa, que é uma das maiores empresas de análise de crédito, a maior, né? Uma gigantesca. E a Serasa começou a desenvolver produtos de fraude também ao longo do tempo. E aí, cara, ter acontecido de as lideranças da Serasa e da ClearSale começarem a ter desavenças, por exemplo, né? De começarem a discutir uma coisa e tal. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi o contrário. Os caras começaram a conversar: ô, você também tá desenvolvendo? Peraí, vamos trocar uma ideia, vamos entender. Até que eles chegaram num ponto que eles decidiram ali de fazer uma compra, né? Então a Serasa está comprando a ClearSale e está fundindo os produtos de fraude uns com os outros ali, né? Então está se desenhando. Então, e daí, cara, tá se criando um monstro. Um gigante do antifraude com potencial ali de coibir, né, as fraudes, de tornar a internet um ambiente mais seguro, um potencial muito mais forte. Então, essa é uma lição importante, assim, se você vê alguém que tá fazendo a mesma coisa que você, cara, chama o cara pra tomar um café, troca uma ideia. Lógico, né, que tem toda a ética da coisa, vocês não vão deixar de competir e tal, mas não é um cara pra você manter longe de você, é um cara pra você manter perto, né?
por esse fator e por diversos outros, cara. Eu tenho conhecidos no nosso mercado que indiretamente a gente acaba se ajudando. Às vezes um precisa de um programador e eu tenho alguém para indicar, eu indico pro cara. Sim. Então, e vice-versa, tem diversas formas. Às vezes a troca de ideias ali, pô, tá acontecendo isso. Às vezes o cara não teve um insight, mas trocando a ideia ali, ele consegue ter um insight, ou eu consigo ter um insight, e bola pra frente. E cada um melhora o seu produto, vai melhorando, e os clientes ganham com isso, eles conseguem de forma direta, né? O software fica melhor pros clientes. E pra gente, porque a gente acaba faturando mais. Se o software vai ficando melhor, outras pessoas vão conhecendo e divulgando ele, diretamente a gente acaba tendo resultado disso também. Então, é uma via de mão dupla ali, né? Pra você ter essas pessoas como inimigos. Não, cara, isso é muito verdade. Essa é uma lição que a galera tem que aprender no início, porque instintivamente, né? Sim. O ser humano, ele tem a tendência de ter medo, né? Uhum. Então você tem uma ideia, você acha que você teve a ideia brilhante que ninguém mais teve, né? E você vai lá, monta seu site, começa a vender, de repente surge um concorrente que pode ter tido a ideia ao mesmo tempo que você, ou até mesmo ele viu o seu produto e falou, pô, eu posso fazer melhor um pouquinho nisso, eu posso fazer um pouquinho mais barato, e vai surgir. Então, assim, a primeira reação é você ter um medo mesmo, né? De falar, cara, pô, eu tava sozinho aqui nesse oceano azul, né? Agora tem esse cara e tal. Mas vencer esse medo é muito importante para você construir essa relação. E uma coisa que eu vejo muito é que a galera tende a achar que os mercados são menores do que eles são. Nossa. A galera tende a achar que, nossa, agora tem um concorrente e acabou. Meu Deus, cara, e assim, a gente tem que lembrar, cara, que a gente mora no Brasil, cara, a gente é muito abençoado por isso. Olha quanta gente tem no Brasil, olha quantos mercados inexplorados tem no Brasil, quantos lugares cara, a tecnologia ainda não chegou, essa tecnologia mais pesada não chegou de fato. Então é um mercado que ele vai crescendo o tempo todo, sabe? E muitas vezes vocês vão poder crescer separados nesse mercado, mas pode ser que faça muito sentido juntar as empresas. Sim. E aí, quando junta, não é 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 vira 4, vira 5, sabe? Então, é uma matemática diferente. A pessoa que tem essa mentalidade nos negócios, ela vai muito mais longe, cara. Com certeza. E você estava falando disso aí, eu estava lembrando. Eu participo de um mastermind, não sei se quem está ouvindo aqui, a gente sabe o que é um mastermind, mas é como se fosse um grupo de pessoas, só para explicar, galera. É um grupo de pessoas que tem um mentor em comum e a gente paga para esse mentor, tanto para formar o grupo, quanto para que a gente consiga consumir o conhecimento desse mentor em grupo ali. E nesse mastermind, eu tenho diversos concorrentes que estão no mesmo mastermind. E a gente participa de encontro online, juntos, e todo mundo. E abre os números. Pô, a gente tá fazendo isso aqui, fazendo aquilo, e todo mundo. Não tem esse negócio de... Pô, não vou falar o que eu tô fazendo, ou quanto que eu tô ganhando, ou com medo do outro. Cara, isso não existe. Não, exatamente, cara. E todo mundo cresce com isso, né? Todo mundo ganha. A vida, ela não é um jogo de soma zero, né? Não. De se eu ganho, alguém perde. Esse é o problema de muita gente, né? Muita gente tem essa mentalidade, né? Se ele tá ganhando, eu tô perdendo. Se eu tô perdendo, ele tá ganhando. Cara, não é por aí, sabe? Dá pra todo mundo ganhar, porque o mercado, ele vai crescendo junto, com certeza. né? E aí a gente tem esses encontros online e temos encontros presenciais também. Então imagina, se eu tivesse esses caras como meus inimigos, depois frente a frente com eles presencialmente no encontro, o que não ia... Não ia rolar até pancadaria. Que é o... mas não é assim. Então, e o que aconteceu? Depois que nós entramos para esse mastermind, cara, a empresa cresceu muito mais. Porque um vai aprendendo com o outro. E às vezes o que para um não dá certo, para o outro pode dar. É tudo teste, né? Então, às vezes para uma outra pessoa, para uma outra empresa, aquela estratégia não funcionou. Mas para mim pode funcionar. Não, então... e uma empresa que faz o mercado crescer, vamos supor, né? Vamos supor que você atende uma dor que o mercado não estava tão consciente que ele tinha aquela dor. Então, uma empresa pode ir lá despontar e ela desperta o mercado para aquela dor e você vai crescer junto, porque ela aumentou o mercado, ela trouxe mais consciência, agora tem mais pessoas dispostas a comprar e não só para ela, para você também, porque muitas vezes ela não vai conseguir abocanhar o mercado todo de uma vez. Então, assim, você querer que o seu concorrente cresça pode ser muito positivo para você também, porque você vai ter mais leads ali conscientes para comprar de você, crescer aquele mercado todo, né? E você tá falando de ter mais leads, eu fui lembrando aqui agora. Nós estamos em novembro, né, de 2024, né? Então estamos gravando agora. E há pouco tempo, o Érico Rocha, não sei se vocês conhecem, mas você conhece, Leandro? O Érico, lenda do mercado digital. Uma lenda do mercado digital. E o Ladeirinha também, que é uma outra lenda do mercado digital. Dois concorrentes, porque os dois ensinam basicamente a mesma coisa. Lançamento. Eles ensinam como que você vende online. Exato. E eles se juntaram, cara. Eles fizeram a Black Friday, Friday juntos. Eu vi.
Ou seja, eles juntaram os produtos deles, os dois, e compartilharam os clientes de um com o outro. E os dois saíram ganhando. Então, cara. Saca? Porque se o Ladeirinha vende só pra base dele, só pro público dele, ele ia faturar X. E o Érico, se ele vende só pra base dele, ele ia faturar Y. Agora, se os dois se unem, e juntam os produtos e vendem pra essa base que virou uma base gigante, né? Do Érico e do Ladeirinha, cara, eles Vendem muito vendem mais. muito mais. Muito mais. Muito mais. Então, a sacada dos caras. Não quer dizer que eles vão ser sócios para sempre, né? Depois eles vão continuar lançando produtos de forma individual. Mas a sacada de fazer essa Black Friday juntos, cara, eles explodiram de vender. Cara, isso é muito verdade. Enquanto você falava, eu lembrei de um outro exemplo, cara, que foi assim, com o Cariani, na musculação. Eu lembro quando ele começou aqueles vídeos dele, que ele fazia os projetos, projeto 90 dias, projeto 60 dias e tal. Eu lembro que muitos profissionais de educação física e outros caras que já estavam no YouTube começaram a criticar ele. Porque até então no YouTube o que você tinha sobre musculação eram coisas muito técnicas ali, né? O cara ensinando a fazer o exercício e tal. E o Cariani começou a fazer isso que a galera até brincava que eram as novelinhas do Cariani, né? Que ele fazia os projetos e tal. Só que com isso, ele acabou atingindo um público que não estava pensando em academia, mas que começou a assistir por causa do desafio. Deixa eu ver se esse cara vai conseguir mesmo, né? Se o cara vai conseguir mudar o shape lá e tal. Isso foi fazendo o quê? Foi expandindo o mercado do fitness. Pessoas que não estavam no mercado do fitness começaram a assistir ele e começou a expandir. Só que essa pessoa que assistiu, ela falou, pô, legal, talvez eu também consiga. Tá, mas para eu conseguir, eu tenho que saber como é que eu faço tal exercício, eu tenho que saber como é que tem que ser minha rotina. Aí ela começou a cair em outros canais no YouTube que eram mais de fundo de funil, digamos que é um funil, né? O Cariani era o topo do funil, puxando pessoas que nem estavam tão despertadas assim para o fitness. Ele pegava essas pessoas, despertava elas para o fitness e elas iam caindo em outros conteúdos mais de fundo de funil. Então, o que ele fez foi crescer o fitness como um todo. E todos os canais de fitness se beneficiaram dele. Então, quem ficou revoltado com ele no início foi beneficiado por ele também. Agora, quem foi esperto e falou, cara, em vez de brigar com esse cara, eu vou me aproximar, vou fazer uma parceria, vou estar em contato, com certeza se beneficiou muito mais, né? Então, cara, esse mindset para negócio é importantíssimo. Total, total. E voltando ao assunto da corrida, cara, quando você foi falando, pô, eu vou contratar, eu não sei se você contratou ou se Contratei. contratou, né? Um professor, né? Isso. Um instrutor para te ajudar a correr, né? Exato. Na hora ainda fiquei pensando assim, cara, pô, mas precisa de um instrutor para ensinar a correr, cara? É só correr. Parece que é, né, cara? Parece que é só se chegar lá e correr, pô. Hoje eu corro um pouquinho, amanhã eu corro mais um pouquinho. Mas não, tem toda uma técnica, né? Tem toda uma técnica. Pra tudo na vida, né, cara? Pra tudo na vida. E por que eu trouxe isso aqui? Porque às vezes, esse raciocínio, né? Porque às vezes quem tá escutando a gente aqui agora também pode tanto ter pensado isso, né? Com relação à questão da corrida, quanto com outras coisas, né? Porque às vezes a gente acha que a gente sabe tudo. E a gente vão fazendo. Ou você poderia ser muito melhor se você tivesse alguém ali para te ajudar, né? Pra te dar as orientações corretas, ou você poderia ser muito melhor. Ou quem sabe você poderia até desistir no meio do caminho. Totalmente. Né? E ter essa orientação vai te ajudar a ir muito mais longe. Exatamente, cara. É um investimento que você faz para saber que você vai conseguir atingir seu objetivo mais rápido e até que você vai atingir. Porque, por exemplo, provavelmente o que aconteceria se eu tivesse continuado a treinar por minha conta própria é que, cara, daqui 1 ou 2 meses eu ia machucar. Eu ia machucar com certeza. Porque se você vai sozinho, você vai querendo fazer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E você não consegue perceber os seus próprios erros. Uhum. Por isso que também nos negócios é legal você participar de um mastermind, você ter pessoas ali, porque quem tá de fora, cara, é impressionante isso, cara. Quem tá de fora bate o olho, vê o erro na hora. Uhum. Você que tá envolvido, você que já tá dentro da coisa, tá envolvido emocionalmente, você não consegue perceber. E você tá fazendo um erro ali, o mesmo erro todo dia, e não percebe. A pessoa bate o olho. Então, assim, no meu primeiro papo com o treinador, ele veio pra mim e falou, cara, você subiu muito rápido seu volume. Você não deveria ter feito isso. Sim. Provavelmente a dor, eu tava sentindo uma dor no calcanhar, provavelmente a dor que você tá sentindo no calcanhar veio desse volume muito rápido. Seu corpo não teve tempo de se adaptar, seus tendões, nada disso teve tempo de adaptar para esse volume que você tá colocando agora. E assim é para várias coisas na vida, né? Então, ter um mentor é um investimento que num primeiro momento você fala, cara, vou gastar uma grana pro cara me ensinar a correr. Uhum. Mas quando você para pensar, cara, esse cara vai me evitar ter uma lesão. Sim. Esse cara, eu vou conseguir correr a maratona em junho, que é num prazo curto e tal. Então, quando você põe ali, o investimento se paga. Sim.
depois disso eu vou aprender a treinar melhor também. Pode ser até que depois eu não precise mais sempre ter um treinador, Uhum. mas porque eu aprendi naquela coisa. Mas antes de eu aprender, não tem como, tem que ter alguém ali ajudando. Boa. Cara, isso aí foi sensacional, porque me destravou também algumas coisas com relação a isso. Querendo ou não, cara, todo mundo passa por fases, né? Igual hoje eu tô numa outra fase da empresa, muito diferente de quando eu tava lá no início. E às vezes a gente se acomoda com algumas coisas. Isso é Né? A gente verdade. se acomoda com algumas coisas. E aí, quando você me trouxe pô, vou começar a correr, vou correr a maratona. E eu passei a me ligar realmente nas coisas que eu queria fazer com relação à minha saúde também, né? De praticar mais esportes, voltar a praticar esportes, né? Que eu, pô, jogava, pô, todo final de semana jogava futebol. Depois da pandemia, Entendi, mano. parei com tudo. Olha como é que são as coisas. A gente tá falando do ambiente, né? Nós agora, nós dois estamos convivendo no mesmo ambiente. Sim, E como que o que você está fazendo me influencia agora, de eu querer, né? exatamente. Sabe? Então, acho que isso é o que a gente precisa, de fato. Porque se a gente está sempre em companhia de pessoas que não têm o mesmo objetivo que você, cara, você vai ser influenciado. E você vai cada vez mais se afastando do seu objetivo. Cara, isso é muito louco. Do que você falou é muito verdade. Eu lembrei de outra coisa da corrida de ontem. Que o que acontece? Em determinados trechos, principalmente no início da corrida, porque assim, a largada são várias pessoas, é muita gente mesmo, parece uma micareta, eu tava até falando, é muita gente. Então eu larguei lá atrás. E na frente largam o pessoal de elite. A galera que, cara, tá ali profissional pra fazer tempo mesmo e tal, essa galera larga na frente. E também, para pensar, né? Se você tá ali querendo fazer um pace e tal, você também chega mais cedo e vai entrar na frente. Então, quanto mais pra frente, é a galera que vai mais rápido. Mais pra trás é a galera que vai mais devagar. E aí eu tava com a família, né? Tava com a minha esposa, meu irmão e tal. A gente ficou mais pra trás. E eu falei, a hora que começar eu vou correndo. E aí o que eu percebi, cara? Que quanto mais eu corria e ultrapassava o pessoal, mais rápido eu queria correr. Por quê? As pessoas por quem eu ia passando, elas estavam cada vez mais rápidas. Porque a galera que começou primeiro era a galera que dava o gás. Então eu fui percebendo isso, como é que o ambiente estava me moldando. Porque o pessoal ali de trás, estava todo mundo caminhando, dando um piquezinho devagar. Então eu parecia muito rápido. E aí eu fui chegando mais pra frente e falei, não, peraí, eu não tô tão rápido assim, porque aquelas pessoas, eu tô demorando a chegar naquela pessoa ali, sabe? E aí eu fui cada vez mais, cada vez. No final, cara, no final mesmo da coisa, eu cheguei na. Passei a linha parecendo um queniano, cara. Eu tava. Sabe? Então, assim, foi muito legal isso e deu pra ver direitinho como o ambiente foi me moldando ao longo da corrida. Agora, imagina se todo mundo na corrida tivesse andando. Se todo mundo tivesse só dando um piquezinho de leve. Eu não ia ter chegado nunca na velocidade que eu cheguei. Porque eu ia falar, cara, tá bom, tá suficiente, tá todo mundo. A gente tende a olhar pro ambiente e entender, né, A gente onde a gente se acaba sendo a encaixa. média, né? A gente É, acaba sendo a média das pessoas que convivem naquele ambiente. é E o que você verdade. falou, cara, total, concordo totalmente, cara. Pô, Porque, vários aprendizados aí da não é? corrida, cara. Cara, pô, total, porque imagina você num ambiente em que tanto, cara, a gente fala muito sobre criar negócios, né? Desenvolver software para criar um negócio novo e gerar renda. Mas tanto nesse mercado em que você vai criar algo, quanto, cara, tudo bem se você também quiser continuar na sua empresa e crescer na carreira, né? Mas o ambiente em que você vai estar para você poder crescer na carreira, cara, é tão importante quanto o ambiente que você tem que estar para você poder criar um negócio novo e gerar renda com aquele negócio. Tudo você precisa de ter pessoas que estão com o mesmo objetivo para você conseguir realmente ir mais longe. Isso faz total sentido. Concordo demais com isso. Boa, cara, boa. Inclusive, pessoal, recomendo demais a corrida. Quem quiser começar o projeto junto com a gente, Thiagão vai começar Vou agora. começar. Eu também já tô treinando 3 meses, mas, cara, o que é 3 meses pro pessoal que já corre aí há anos, né? Então, quem quiser começar com a gente esse projeto aí, Boa. serão muito bem-vindos também. A gente vai, no Instagram a gente vai colocando lá, quando a gente Boa. começar a correr junto direitinho, diariamente. Eu não sei se a gente vai correr diariamente ou se a gente vai fazer algumas vezes na 3 vezes por semana. 3 vezes semana, por 3 vezes semana, por né? semana tá legal. A gente posta e a gente faz um desafio com a galera também, pra galera ou correr ou fazer algum outro esporte, né? Porque é importante, muito importante pra nossa saúde e pelo que você falou, né? Pra longevidade, que é algo, Totalmente, cara. cara, Totalmente. sensacional. Então, galera, a gente vai ficando por aqui e lembrando, né, que se você teve algum insight, você captou alguma mensagem aqui que foi legal, uma frase, uma coisa, coloca nos comentários aqui. E se você não curte ainda o nosso podcast, não é inscrito, já clica também pra se inscrever e pra curtir, né, Leandro? Isso aí, deixa comentário, se inscreve aí no canal, segue a gente lá no Instagram para Isso. acompanhar os nossos projetos, Boa. também acompanhar o TSD e a gente se vê no próximo episódio, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu!